Pessoal, hoje nós iniciamos essa série de mensagens. Eu começo. A imagem que eu tenho quando eu penso nesse tema é, de repente, você propondo para 10 crianças uma brincadeira e vai ter que ser uma criança por vez, e aí todas elas, eu começo. E essa imagem, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque quando nós pensamos na nossa história, muitas vezes nós, pensando nos grandes problemas da nossa sociedade, em coisas complicadas que acometem as nossas famílias, os ambientes onde estamos inseridos, muitas vezes nós pensamos assim, bom, isso é um problema, ok, mas é problema do Estado. É problema do governo federal, estadual, municipal, ou ainda é um problema da igreja. É a igreja, instituição que precisa resolver isso. Ou ainda é o problema de uma associação A, B ou C. Agora, o desafio que eu quero propor para vocês neste mês de junho, a partir dessa série de mensagens, serão 4 reflexões, é que nós, o Estado tem o seu papel, as instituições e a igreja têm o seu papel, muito importante também, mas eu e você podemos dar um passo à frente e dizer, tudo bem, quanto a isso, eu começo. É uma questão importante, é uma patologia importante que a nossa sociedade tem, e quanto a dar um passo à frente para pensarmos em soluções, eu começo. Esse é o desafio para a gente. É um desafio que é grande, mas é um privilégio também. Participar do que Deus está fazendo na história. Sabe por quê? Eu quero contar para você uma informação muito importante que a sabedoria bíblica traz para a gente. O que Deus faz na história, Ele nunca faz sozinho. Deus nunca faz sozinho. Ele poderia fazer? Poderia, porque se de fato Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, alguém todo-poderoso, Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, mas Ele optou por convidar a mim e a você, para que participemos do que Ele está fazendo na história. E a teologia chama isso de cocriacionismo. Gente, presta atenção nisso. Isso aqui é a introdução das mensagens que a gente vai ter neste mês. E é importante que você entenda que Deus chamou você para que você participe do que Ele está fazendo. Ele é o Criador, Ele inicia todas as coisas. Tiago vai dizer que tudo que é bom, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto. Tudo que é bom é Deus que faz, é Deus que arquiteta. Mas neste processo de criar, Ele convida você, para você fazer parte da criação da vacina para uma doença que assola a humanidade, da criação de bens de consumo para que possamos ter algumas facilidades no vai e vem da nossa história, e também Deus convida a mim e a você para que participemos de uma revolução a respeito de quem nós somos e do entendimento a respeito de quem nós somos. O cocriacionismo, gente, olha só, ele pressupõe uma alta consciência a respeito de Deus, uma alta consciência a respeito de quem Deus é grande, Ele é o Criador, Ele é todo-poderoso, criativo, mas também uma alta consciência a respeito de si mesmo. Deus faz, Ele é o Criador, Ele é poderoso, mas Ele me criou com uma complexidade gigante de habilidades, de virtudes, e eu também posso participar do que Ele está fazendo. É o ser humano chegando à Lua, é o ser humano descobrindo a cura para doenças, é o ser humano desenvolvendo raciocínios complexos para o bem-estar de uma coletividade maior. Então Deus nos convida para esse cocriacionismo. No entanto, apesar de você ter sido criado para esse cocriacionismo, a Bíblia conta pra gente que em Gênesis 3 algo deu errado. Você foi criado para isso, para participar do que Deus faz na história. Você pode analisar a sua casa, Gênesis 1:28, quando Deus ele passa para Adão e Eva o que nós chamamos de mordomia. Era para que eles cuidassem de tudo o que Deus fez
como co-construtores, co-criadores. Mas o pecado veio e nos desconectou de quem nós deveríamos ser. E aí surge uma outra realidade que eu quero mostrar para vocês nesse quadrante, que é o seguinte: você deveria ter uma alta consciência de Deus e uma alta consciência de si mesmo. No quadrante, a parte superior, lado direito para vocês que estão vendo. Mas, em virtude do pecado, surgiram algumas patologias, pelo menos algumas delas que a gente pode analisar. A primeira delas, que é uma alta consciência a respeito de si mesmo, mas uma baixa consciência a respeito de Deus. Então, assim, Deus não tem nada a ver comigo, Deus não tem nada a ver com a minha história. Eu preciso acordar cedo, eu preciso dar 5 passos na direção do sucesso e eu vou chegar lá. Isso é o que nós podemos chamar de humanismo. É uma baixa consciência a respeito de Deus e uma alta consciência a respeito de si mesmo. Tudo depende de você. Para você ter sucesso, para você chegar lá, depende de você. Essa é uma visão humanista. Ainda, nós podemos ter a visão nihilista. O nihilismo seria uma baixa consciência de si mesmo e uma baixa consciência de Deus. A palavra que dá origem a essa ideia do nihilismo é a expressão ex nihilo do hebraico, que aponta para o nada. Eu venho do nada e vou para o nada. A minha vida não faz sentido nenhum. O que vai ter depois da morte? Não tem nada, não interessa. De onde nós viemos? Viemos do nada e vamos para o nada. Essa visão ela foi desenvolvida pelo filósofo Nietzsche. E aqui está o campo onde todas as nossas ações, por menores que sejam, não importam. Se você fecha alguém no trânsito, se você xinga a mãe dessa pessoa que fechou você no trânsito, se você trata bem as pessoas ou mal, não importa, porque você tem uma baixa consciência a respeito de Deus e uma baixa consciência a respeito de si mesmo. Agora, tem ainda uma última patologia dentro desse quadrante, que seria o fatalismo, que está muito presente, sabe onde? Obrigado, Danilo. Nas comunidades cristãs, que é uma alta consciência a respeito de Deus e uma baixa consciência a respeito de si mesmo. Quer dizer, eu nasci assim porque Deus quis. Sabe, eu sou desse jeito porque Deus me fez dessa forma. É vontade de Deus que o meu casamento não fique bem. É vontade de Deus que eu trate as pessoas dessa forma. É vontade de Deus, Ele me fez assim, Ele deve ter um propósito para isso. Ele deve ter um propósito para essas coisas. E aí você joga tudo nas costas de Deus, espiritualizando todas as coisas e, na verdade, não entendendo que você está deixando de ter uma consciência adequada a respeito de si mesmo, da sua missão enquanto discípulo e discípula de Jesus. Deus nos chama para o co-criacionismo, não para uma visão de mundo, não para uma vida humanista, nem nihilista, muito menos fatalista. E quando a gente entende isso, nós conseguimos dar um passo à frente e dizer, eu começo. Porque você sabe que tudo depende de Deus, Ele é poderoso, é Ele que pode dar paz e alegria no seu coração em participar do que Ele está fazendo, mas você também entende que você pode participar do que Ele está fazendo. E é nesse sentido, gente, que nós queremos propor ao longo dessa série algumas conversas, e a primeira de hoje, ela poderia abordar inúmeras questões, porque tem inúmeras questões da nossa sociedade que agridem a nossa humanidade e que poderiam ser objeto de uma discussão aqui hoje, de uma conversa ou de uma reflexão à luz da sabedoria bíblica. Nós poderíamos falar sobre diferentes tipos de vulnerabilidade, sobre pessoas que vivem em situação de rua. Nós poderíamos falar a respeito do preconceito para com os gays, para com a comunidade LGBTQIA+. Nós poderíamos falar a respeito de falas preconceituosas e desumanizadoras na direção de diferentes pessoas e grupos da nossa sociedade. Mas nós optamos hoje por refletir, à luz da sabedoria bíblica, a respeito de começarmos aqui, a começar em mim, a começar em você, com atitudes de honra na direção de pessoas que têm sofrido preconceito ao longo dos séculos,
que são as pessoas de cor preta. Eu quero que você veja um vídeo aqui, que eu vou passar agora. Depois desse vídeo eu vou convidar alguns amigos para a gente bater um papo aqui e refletir à luz da Bíblia como nós podemos crescer, como nós podemos aprender, como nós podemos mudar para que sejamos discípulos e discípulos de Jesus mais maduros. Presta atenção no vídeo. Chamamos vários profissionais de RH para um teste e dividimos eles em 2 grupos. Para cada grupo serão apresentadas imagens com pessoas brancas e pretas. Para o primeiro grupo, o teste começa com fotos apenas de pessoas brancas. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. E essa? Ele tá saindo do trabalho, voltando pra casa. Gerente de algum banco. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. Agora vamos chamar o segundo grupo, e as mesmas fotos vão ser apresentadas, mas com pessoas negras como personagem. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Fechadora. E essa? Motorista? Motorista particular. Eu também acho mais parecido com motorista. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. 82% dos negros afirmam que a cor da pele influencia na vida profissional. Negros ganham 36% menos que os brancos. Ocupam apenas 18% dos cargos de liderança. São a maioria entre os desempregados, mais de 60%. Honrarem um tempo de desumanidade? Eu começo. Queria chamar aqui o meu amigo Kleber para sentar aqui do meu lado e o meu amigo Rubem. E a gente vai bater um papinho aqui, gente. Vai ser um pouquinho diferente hoje. E que medo disso, né? Acredito que teremos um tempo bem bacana aqui. E eu queria primeiro pedir para os meus amigos se apresentarem rapidamente. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Carlos, sou pastor presbiteriano e eu sou pastor plantador do Ático, dessa comunidade cristã que está começando. Aqui temos o Kleber, o Rubem. Eu quero que eles se apresentem para a gente começar aqui a nossa conversa. Bom, para quem não sabe, meu nome é Kleber, e para quem sabe também, né? Eu sou o Kleber, eu também sou pastor. Eu fui ordenado pela Igreja Menonita, formado em teologia, e hoje eu milito na causa negra numa pauta partidária. Eu sou filiado ao Cidadania 23 e também tenho um blog, o Afronte, que está meio que fora do ar por enquanto, mas que trata questões com outros pretos e outras pretas. Eu sou o Rubem, Tô aqui sempre, né? Alguns de vocês que já me conhecem, sempre tô tocando aqui, mas eu sou formado em teologia, trabalhei como missionário por vários anos em Santa Catarina, trabalhei como pastor numa igreja luterana lá também, e hoje estou aqui junto no Ático. Sou pai da Raquel, do Arthur, marido da Priscila, que canta aqui junto com a gente também, e acho que é isso. Vários pastores, né, FP? Você vê, não sei se isso é bom, se é ruim, né, Kleber? Gente, mas assim, por que a gente propõe essa conversa? Todo mundo viu o que aconteceu com o Vinícius Júnior, né? Há alguns dias, jogador brasileiro. O que aconteceu com ele acontece sempre, acontece em diferentes lugares, mas como ele é um jogador extremamente famoso hoje, talvez o melhor jogador brasileiro de futebol em atividade, isso repercutiu muito nas redes sociais, com gente famosa e com gente não famosa. E Kleber, eu queria começar a nossa conversa fazendo uma pergunta para você a respeito do Vinícius Júnior, disso que aconteceu ali na Espanha.
Como que você se sentiu ao ver mais uma vez, 2023, isso acontecendo? E como que você assimilou esses acontecimentos aí que aconteceram recentemente? Para começar, eu tava quase chorando com o vídeo. Eu conheço esse vídeo, foi eu que indiquei, mas aí passou, aí eu quase comecei a chorar ali de novo. Porque é assustador como é constante esse tipo de coisa. E olha, eu não me entendo assim um cara preto, mas já tô na paleta errada, né? E o que eu vi, a reação do Vinícius Júnior é a reação de alguém que cansou, que passa a vida inteira passando por situações como a que ele passa, e chega uma hora que parece que não dá mais. Então, o que eu sinto é uma mistura de sentimentos, né? Então, eu sinto, eu te entendo, e olha que eu nem sou retinto como você é. Sim, eu também fico com raiva e por aí afora. Explica pro pessoal o que é retinto. Retinto é o que eu não sou, né? É o preto que tem muita melanina. É o cara que é preto, bem preto mesmo. Quanto mais escuro, mais retinto, mais tinta, né? Mais melanina ele tem. Com licença. Por favor, Alexandre. Pastor, é interessante esse tema e aí, assim, eu tenho algumas questões, eu já tive a oportunidade de falar com o senhor, e muito oportuno essa forma de reunião que a gente está fazendo hoje, e eu queria aproveitar e eventualmente fazer uma pergunta, não sei se contribui para todos, mas para mim vai ser de grande valor. Ontem eu estava assistindo, inclusive, um show de stand-up que esse tema foi muito fortemente abordado. Eu me considero um cara não racista, né? Mas a coisa é tão arraigada na gente que às vezes a gente nem sabe se realmente é, né? Eu nunca tive problema nenhum, mas assim, não sei, né? Eu tenho duas perguntas importantes para fazer. Primeiro, já que foi tocado nesse tema LGBTQIA+, hein, e no racismo. Kleber, eu tô procurando alguém que milita com relação ao racismo, que é uma coisa histórica e de séculos de luta, e de repente você vê a causa LGBTQIA+ ganhando uma força enorme, né, numa questão de tão pouco tempo. Então a gente vê pessoas sendo presas, sendo condenadas por um julgamento em cima de um preconceito com relação a essa classe de pessoas que merecem o respeito, merecem amor e compreensão da mesma maneira, mas que os negros continuam sendo colocados de lado, né? A gente percebe uma causa relativamente nova, com muito mais força, e o racismo, que eu acho que é uma coisa que a gente sofre há muito mais tempo, continua quase que estagnado, digamos assim. Essa é a primeira pergunta. Tá, mas eu não entendi exatamente o que você quer que eu responda, me perdoe. Não, como que foi bem isso? Eu vejo da seguinte forma. Na senhor não, né? 35 anos. Eu vejo da seguinte forma. Acho que a questão que vem por detrás é a desumanização do outro. Se por uma orientação sexual, ou se por uma cor de pele, ou se por uma etnia, ou se por qualquer outro tipo de diferença, seja ela genética, ou comportamental, cultural, seja qual for, quando eu olho para o outro de forma a desumanizar, tem que ter militância. A militância é uma espécie de combate ao resultado dos pecados, né? E essa militância, ela não tem que ser para o grupo específico que está sofrendo. Ela tem que ser de todo e qualquer ser humano, porque quando você ataca a minha pessoa por causa da minha cor, ou por causa da minha orientação sexual, seja lá pelo que for, você está atacando também algo que é inerente em mim, que é a imagem de Deus.
Então, se alguém é atacado por qualquer característica, seja ela física, cultural, etc., eu preciso entrar em ação e falar assim, peraí, meu amigo, você está atacando a própria imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu acho que essa é a raiz. Então é diferente se tem uma militância que está ganhando mais projeção e outra menos. Pô, tem uma ganhando mais, poxa, então que eles conquistem respeito, que eles conquistem uma consciência social que faça com que esse povo viva em paz. E vamos caprichar na galerinha que, putz, isso daqui tá fraco ainda, precisamos engrossar as fileiras. E aí a gente engrossa as fileiras. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas é assim que eu vejo. Pegando o gancho da pergunta do Alexandre, no começo ele perguntou, né, será que eu sou, né? Qual que é a sua visão sobre isso, Kleber? Nós somos, o brasileiro ele não se considera, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é uma questão importante. Vocês devem já ter ouvido falar sobre racismo estrutural, né? Esse é um termo que divide militantes. Tem o racismo estrutural, tem quem fala, não é estrutural, é institucional ou naturalizado. De qualquer forma, acho que todos são bons termos, né? E eu vou usar aqui o estrutural, apesar de eu não fechar 100% com essa expressão, mas é uma das usadas, né? E ela transmite esse sentimento de que está na estrutura. Então, muito racista, consciente, ele é racista e pronto. Mas muita gente age de forma racista sem saber que é racista. Você me permite uma história? Eu vou contar a história aqui de uma pessoa, de convívio próximo, que uma pessoa mais velha, né? Que uma vez me falou assim, não, uma vez eu gostei, eu gostei de uma pessoa preta, de um homem preto, assim. Mas ele era bonito. E eu olhei para a pessoa assim, não, eu não sou racista, eu gostei, né? Ele era preto, mas ele era bonito. E eu olhando pra pessoa assim, meu Deus, como é que eu não... Dá vontade de perguntar, fala de novo pra você perceber, encontre o erro. Onde está o Oli? Cadê o erro, né? Então a pessoa, muitas vezes, ela reproduz sentimentos historicamente racistas e não percebe. Essa pessoa, ela pode não ter consciência do seu racismo. Ela não quer ser racista. Ela não gosta de racista, de racismo, ela não gosta. Mas ela é. Então, muitas vezes, nós não sabemos se somos ou não racistas. Muitas vezes nós não sabemos se somos ou não machistas. Nós não sabemos. Mas é mais fácil a gente aceitar que talvez a gente seja, para poder identificar, porque um doente não consegue tratar a sua doença se não tiver o diagnóstico. E se o médico der o diagnóstico e a pessoa não aceitar o diagnóstico, adivinha? Ela vai continuar doente porque ela não vai aceitar fazer o tratamento. Então, para você aceitar mudança, você precisa primeiro aceitar que talvez você precise de ajuda para se transformar. Então o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo aí é começar a identificar, e o terceiro passo é combater isso dentro da gente. Interessante isso que você disse. Tem um provérbio chinês que fala assim, para você conhecer a qualidade da água, não pergunta para o peixe. Então quando nós começamos a responder a respeito se somos racistas ou não, a gente não tem um olhar crítico suficiente, preciso o suficiente para dizer. Quando a gente admite que é mais fácil da gente entender e lutar contra isso. Rubem, por que incomoda tanto a gente falar sobre isso? Oi. Eu acho que incomoda tanto porque é aquela... Eu imagino assim, quando a gente está na nossa casa, tá com nossa família, e tem a mãe ou a esposa lá, e você tá fazendo o seu dever de casa de tirar os lixos dos banheiros, e você tá levando para fora e alguém vem e diz assim, não esquece de tirar o lixo. Já aconteceu com você? Só numa raiva assim dentro de você. Pô, é exatamente o que eu tô fazendo. Você está me dizendo aquilo que eu tô praticando. E eu acho que a nossa sensação é que talvez porque a gente seja cristão, a gente acha que a gente já está fazendo o suficiente. E daí quando alguém chega e diz assim, cara, você tem que trabalhar um pouquinho no teu conceito, na tua visão a respeito dos pretos e tudo mais, eu já fico bravo, entendeu? É a mesma coisa que alguém vir espremer espinha na tua cara, invade seu espaço pessoal para mostrar um defeito que você tem.
quando a gente acha que a gente não tem defeito nenhum. E isso aqui vai bem de acordo com o que o Kleber falou. Talvez a solução não seja eu ficar bravo. Talvez a solução seja eu dizer, não, muito obrigado por lembrar o lixo. De fato, eu estou fazendo isso, né? Mas vamos melhorar. Talvez eu precise me submeter mesmo a uma limpeza de pele. E aí não é alguém que tem que invadir meu espaço, mas eu que tenho que ceder meu rosto para alguém ir lá e fazer o seu serviço e me corrigir naquilo que eu estou errado. Porque eu estou errado. Falando como branco aqui, eu não quero ser racista, mas tá na nossa cultura, tá no jeito de olhar pro próximo, tá naquilo que eu tento corrigir em mim, mas que muitas vezes eu não percebo que eu tô errando e eu preciso de um amigo preto que venha e me diga, cara, você tá pisando na bola, e daí eu não posso ficar bravo, eu não posso dizer, já tô resolvendo o problema, não, tem que ser, muito obrigado por me corrigir. Aqui, nesse momento em que alguém me corrige, é Deus trabalhando na minha reumanização, de quem eu deveria ser, de como eu deveria tratar as pessoas, e acontece em vários níveis, né? A gente falou, o Carlos falou ali antes, a gente poderia tratar vários grupos, a gente poderia tratar várias pessoas, e a gente precisa ser ensinado naquilo que é contra a nossa cultura. A gente não pode ser resistente, a gente fica bravo porque a gente é resistente. A gente não pode ser resistente ao aprendizado que a gente precisa ter para tratar a outra pessoa com a honra que ela deve receber. Simplesmente porque ela é uma pessoa, só por isso. Retomando a ideia ali do cocriacionismo, eu acho que o desafio para a gente é entender que, gente, não começa no Estado, não começa numa campanha do governo em favor desse tipo ou de outro tipo de pessoa. Começa a partir da sabedoria bíblica em mim. Como eu reajo quando piadas a respeito disso são contadas. Qual é o meu nível de tolerância a respeito da desumanidade? Porque a gente está falando de desumanidade. Qual é o meu nível de tolerância quanto à desumanidade? Qual é o nível meu de tolerância com relação à desonra na direção de alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto eu? E nesse sentido, Kleber, eu quero perguntar para você, você tem essa experiência na militância, refletindo a respeito disso, mas eu imagino que isso, obviamente, isso não para na porta da sua casa, isso muitas vezes entra e agride você enquanto pai, suas filhas, sua família como um todo. Como que você consegue gerir isso? Como que você enxerga isso? Quais têm sido os desafios nesse sentido? Bom, eu fui criado numa sociedade que ensina a resiliência. Então, a expressão bullying não existia na minha idade, na minha época, né? Então, hoje o pessoal zoa com a geração bullying, né? Na minha época não existia isso, acha que um socão na cara e pronto, né? Meu pai era desse que falava assim, não é pra brigar, mas se brigar, não apanhe, senão vai apanhar em casa de novo, né? Então a gente cresce realmente criando uma espécie de resistência que parece ser interessante. Não, porque no meu tempo sim, os caras eram grossos, aguentava qualquer coisa e vai. E geralmente quem tem esse tipo de fala, eu percebo que é gente insensível. Não, porque ele é grosso, ele é casca grossa. É tão grossa que se tocar nele, ele não sabe que tocou nele. Insensível, não tem empatia. Então eu cresci numa sociedade onde eu acabei aprendendo a ser resiliente. Mas como eu sempre morei no Sul e como pastor, eu sempre preguei em regiões do Sul, principalmente. Eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, mas no Sul, é claro, né? Com Banda Gólgota, entre os luteranos lá, Encontrão e tal. Então, tive muito contato com o sulista e é assustador como o sulista olha para quem tem pele escura. É um negócio... É que assim, gente, eu falo aqui, talvez, muitos vão falar assim, eu nunca vi. Mas a maioria das pessoas que provavelmente fala, eu nunca vi, estão no tom de pele errado.
Você já viu alguma coisa assim, meu irmão? Então, entendeu? Acho que você já viu. Você tem um cabelo lisinho, mas você tá... Entendeu? Não tem como não ter esse tom de pele e não ver. Não tem como. Você até... Então eu passei a vida meio que ignorando. Até que eu vi acontecer coisas com as minhas filhas e isso fez virar dentro de mim uma chave. Porque a questão não sou eu. A questão é o meu próximo. Aí atingiu as minhas filhas. E a partir daí eu falei, eu preciso fazer algo em relação com isso. Eu preciso conscientizar as pessoas de que, principalmente as cristãs, de que isso não tem a ver com a vontade de Deus. E aí eu passei a pensar, como é que eu vou fazer isso? Porque ao mesmo tempo eu não quero fazer uma militância que agrida o outro, porque nós somos ensinados como cristãos que não se paga o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Mas como é que eu faço isso de uma forma que o outro entenda, sinta empatia? Então eu ainda estou nessa procura, Caio. Ainda estou nessa tentativa e erro de encontrar como é que eu faço isso da melhor forma. Eu acho interessante que, de maneira prática, contando uma história, né, que aconteceu entre nós aqui. Num dos nossos encontros aqui no hotel, a gente cantou uma canção e a canção tinha um termo. É uma canção que eu cresci ouvindo, é uma canção que foi Vencedores por Cristo. A gente cresceu ouvindo essas canções. Você lembra do trechinho para falar pro pessoal? Eu lembro, a música foi no nosso primeiro encontro. E a música falava da nossa busca por novidade, por querer coisas novas. A gente estava numa série chamada Viva o Novo. E daí tinha um trecho da música que falava assim, a partir de um certo momento, de tanto você buscar, você começa a viver com uma ânsia, uma insatisfação, uma correria, e a tua vida começa a perder sentido, né? Você vive numa busca, numa insatisfação, noite e dia. Achados, fugas, horas de sorte, tristezas, sonhos negros, gosto de morte. Então, veio da nossa cultura. Veio da nossa cultura de que você coloca os sonhos negros e essa expressão como uma coisa ruim, mas isso impacta profundamente a comunidade preta. E daí, o Kleber chegou para nós e disse, cara, não, vocês cantaram a música aí, mas vocês talvez não saibam, mas isso não pega bem. E, pô, eu muitas vezes escolho as músicas aqui e eu não tenho esse olhar. E eu tive que aprender a olhar para as músicas e na hora de fazer o nosso repertório, começar a olhar assim, o que a gente está cantando? Será que não está ofendendo ninguém? Porque às vezes vem carregado, mesmo com uma boa intenção de uma música cristã, vem carregada com uma expressão que hoje ofende alguém que não deveria ofender. E é interessante, Rubens, só pegando um gancho no que você disse, será que essa música não está ofendendo ninguém? É claro, gente, que as músicas, a mensagem do Evangelho sempre vai ofender. Porque a mensagem do Evangelho diz para você, você é um humano falho, pecador, você não dá conta sozinho, você está perdido, você está desconectado do Criador, você precisa de Jesus, por isso que Jesus é o Salvador. Agora, o que a gente está falando aqui vem antes disso, porque eu digo, você nem humano é. Nós estamos desumanizando o outro com práticas racistas, por exemplo. Então, a mensagem do Evangelho sempre vai ofender. A questão não é que a gente não quer tocar em ninguém, não quer ofender ninguém. Esse não é o ponto. O que a gente não pode fazer é desenvolvermos ações que agridam a humanidade do próximo. Mas, a pergunta aqui para você, então, já que você tocou no assunto, o que o Evangelho tem para nos mostrar a respeito disso? A respeito do que a gente está conversando aqui. O que aconteceu com projeção? Nós tínhamos uma projeção. Acho que não temos mais. Ali. Você pode passar para mim, por favor? Eu tô aqui no meu, eu vou ficar aqui no teu lado, sei lá, peraí. Pode ficar aí mesmo, Kleber. Não tem problema. É um texto bem curto que eu quero compartilhar e a gente segue conversando aqui. Gente,
No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, fique à vontade, Juan. Pode sentar, acho que não vai apagar mais. Se apagar, você levanta. Conta pra gente um texto, tem um trechinho curto da sabedoria bíblica que fala pra gente, não necessariamente a respeito de racismo, tá? Porque, na verdade, esse não é o tema. Percebam. A gente está conversando sobre isso porque esse é um indicador da nossa desumanidade, né? A gente está falando aqui da desumanidade, de tratarmos o outro com desonra, quando deveríamos tratar essas pessoas, independentemente de quem elas sejam, com amor, porque, primeiramente, elas são imagem e semelhança de Deus, iguais, exatamente iguais a qualquer outra pessoa. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, o que acontece? Se você olhar para a sua Bíblia, você pode ver isso lá na sua casa, depois. No Evangelho de Marcos começa, e Jesus, no capítulo 1, verso 40, ele cura um leproso. No capítulo 2, ele cura um paralítico. Ele transforma a vida de um religioso, Levi Mateus. Depois ele faz vários milagres. O texto começa, Marcos começa a relatar que por onde ele passa ele está fazendo vários milagres. Jesus, no capítulo 4, ele acalma uma tempestade. Ele cura um homem no capítulo 5, endemoniado, um homem possesso por espíritos imundos. Jesus tem poder sobre a doença, no capítulo 5, verso 21. Então, assim, Jesus já está fazendo e acontecendo, certo? Jesus está famoso já naquele contexto. Jesus, ele tem curado, Jesus, ele tem estendido a mão e tem transformado a história, a vida de muita gente. Então, é com esse pano de fundo que a gente chega nesse texto aqui, do capítulo 6, tá? Então, assim, Jesus, ele não é um desconhecido ali naquele contexto, e ele volta para a cidade dele, para Nazaré, para sua terra natal. Olha o que acontece. Versículo 6, capítulo 6, verso 1 em diante. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Presta atenção nisso, gente. O que os conterrâneos de Jesus aqui de Nazaré estão falando, percebam, é verdade. Esse texto aqui, ó, que está em negrito, não contém mentira ali. Jesus, eles ficam admirados, olha só, de onde lhe vêm essas coisas com relação à sabedoria de Jesus. Jesus falava, em outro texto vai dizer, que Jesus falava não como os fariseus, mas como quem tem autoridade. Então, de onde ele tirou essa sabedoria ainda? E esses milagres que ele faz, eles admitem, Jesus faz milagres, eles não estão duvidando aqui. Eles não estão dizendo assim, sei lá, esses milagres aí, eu acho que é falcatrua. Não, eles concordam. E estes milagres que ele faz? Depois eles dizem, não é este o carpinteiro? Jesus não era carpinteiro? Ele era filho de carpinteiro e carpinteiro, não há mentira aqui. Depois eles dizem, filho de Maria. Aqui há uma ofensa velada, porque nesse contexto aqui, você chamaria alguém de filho de José, no caso. Numa cultura machista, você não chamaria fulano do filho da Maria, da Joana, ok? Mas o que eles estão fazendo aqui é uma ofensa, por quê? Pela história de Jesus ter sido, ser filho de Deus. Por essa história, eles estão dando uma zoada aqui em Jesus, e de uma forma ofensiva, chamando Jesus de bastardo. Mas ele é filho de Maria? Ele é filho de Maria, não há mentira aqui. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? Percebam, não estão mentindo, não há mentira aqui. Só que, olha o que Jesus diz no versículo 4, por favor. Jesus lhe disse,
Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Espera aí, Jesus está falando em desonra. A palavra aqui para honra é uma palavrinha no grego, atmos. Essa palavra significa você tratar alguém de forma ordinária. Tratar alguém normal. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Jesus, uma pessoa extraordinariamente especial, ser tratada como alguém normal, já é uma desonra. Já é uma desonra. Quando eu trato alguém criado, voltando para o nosso assunto aqui, para a nossa reflexão, a imagem e semelhança de Deus, simplesmente como alguém normal, nós já estamos sendo desonrosos e tratando essas pessoas com desumanidade. E é interessante porque nós brasileiros, nós temos de fato esse pensamento de que não somos racistas. Não, o brasileiro não é racista. A maioria da nossa população é de cor preta, nós não somos racistas. Eu trato normal um preto. Eu só, assim, eu não penso muito nisso, tal, eu trato normal. Mas esse normal, muitas vezes, já se assemelha ao que acontece aqui com Jesus. E isso já é desonra. Percebam, você tratar alguém extraordinariamente especial de uma forma normal, você já está sendo desonroso com essa pessoa. E eu quero que a gente perceba aqui que isso tem uma consequência gravíssima, grande na nossa história. Olha o que acontece no versículo 5. E não pôde, falando de Jesus, fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. É interessante que quando eu trato alguém com desonra, eu limito essa pessoa. Quando nós tratamos um semelhante nosso com desonra, nós limitamos quem essa pessoa pode vir a ser. É claro, gente, vocês acham que Jesus perdeu o poder? O fato deles terem sido desonrosos com Jesus, isso fez com que Jesus ficasse limitado quanto ao seu poder? É óbvio que não. A questão é, eles não precisavam de um Salvador mais. Porque Jesus não lhes era um Salvador. Jesus para eles era simplesmente mais um. Um Zé Ninguém. O filho de Maria, o carpinteiro, o normal. Nós conhecemos esse cara. A gente vê ele entrar na venda ali, pegar pão e sair todo dia. Agora ele é mais um. Quando eu e você tratamos o outro de uma forma normal, como sendo uma pessoa normal, pura e simplesmente, isso já é desonra. E quando a gente faz isso, nós limitamos essa pessoa. E aí, eu acho que nós precisamos pensar um pouquinho que quando nós pensamos no preconceito racial, especialmente para com os negros, o que a gente fez ao longo da história é algo extremamente limitador. Esse racismo institucional ou estrutural, ele limita de fato onde essas pessoas podem chegar, onde elas podem, o que elas podem construir, o que elas podem desenvolver. E aí você que fala de um outro lugar, você vai dizer, não, é porque não tem força de vontade, é porque não quer fazer, é porque não tem, é porque não acorda cedo e não trabalha. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Isso acontece porque quando nós desonramos as pessoas, nós as limitamos. Quando você trata alguém extraordinariamente especial como sendo uma pessoa normal, o que você está fazendo é cortando as asas, as pernas e os braços dessa pessoa. E nós precisamos dar um passo à frente nessa manhã e dizer, para que as coisas sejam diferentes, eu começo. Olha que interessante, eu quero chamar vocês aqui de novo, aqui, Kleber e Rubem. O último versículo ali, ó. Olha o que acontece, gente. Jesus não fica admirado com a desonra. Jesus não fala assim, poxa, eu curei paralítico, eu curei leproso, eu já fiz isso e aquilo, eu já acalmei uma tempestade. E Jesus ficou admirado com a desonra deles. Não. Jesus fica admirado com
a incredulidade. Sabe por quê? Sabe por que que nós agimos e existimos e temos desenvolvido uma cultura de desonra na direção do preto, na direção da pessoa de uma ordem diferente da nossa com relação a gênero, da pessoa que pensa diferente que a gente no sentido de partido político, por exemplo? Tanta guerra que a gente viveu e ainda vive no nosso país nesse sentido. Sabe por que que nós desenvolvemos uma cultura de desonra para com essas pessoas? Porque antes existe uma questão anterior, que é a nossa incredulidade com relação a quem Jesus é. Quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que precisamos de Jesus e de que, à luz das palavras do Marcos Almeida, o poeta cristão do nosso tempo, estamos todos sobre o mesmo chão. Somos falhos, somos pecadores, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. E quando a gente entende isso, nós passamos a crer nesse Jesus que é capaz de transformar as nossas histórias da desumanidade, de atos de desumanidade, para atos de honra. De honra. Nesse sentido, Kleber, eu quero perguntar para você, a Bíblia, ela nos dá um norte. Ela diz pra gente que tratar o outro como uma pessoa normal, não, eu não sou racista, eu trato normal. Como que você trata as pessoas que abordam você no semáforo e estão ali com aquela plaquinha de fome, escrito fome? Você sabe que aquela pessoa vai pedir algum trocado para você para comprar drogas, você sabe disso, mas como você trata essa pessoa? Com humanidade ou com desumanidade? Como você trata aquela pessoa que é um ser igualzinho a você, mas que está numa condição ali sub-humana? Como você se dirige àquela pessoa ou você nem se dirige? Isso fala da nossa relação com Deus, para depois falar da nossa relação com o outro. E a Bíblia nos aponta esse caminho para a honra em vez da desonra. E de maneira bem prática, Kleber, que atitudes nós podemos adotar, a começar hoje aqui? Eu acredito que a gente já vem num caminho de conscientização há muitos anos. Mas essa desintoxicação, ela é muito longa. Mas que atitudes práticas nós podemos pensar, refletir e orar juntos aqui nessa manhã, para que de fato nós possamos dar esse passinho à frente e dizer, não sei por onde começar, mas eu quero começar. Na verdade, eu acho que teria que ter uma lista, mas eu vou tentar não fazer lista, né? Antes de entrar na resposta, deixa eu só lembrar um trecho do vídeo. Vocês se lembram quem foram convidados para fazer o teste da imagem? O que eles eram? Do RH, né? Eram pessoas responsáveis por RH de empresas, ou talvez viessem a ser, tal, uma pretensa entrevista de empresa e tal. Então, se gente do RH enxerga o branco como o cara que está cuidando do seu jardim e o preto como jardineiro, o branco que está correndo de suéter e uma calça jeans rasgada como alguém que está atrasado e o preto como um ladrão, qual você acha que é o efeito na hora desse técnico de RH contratar pessoas? É óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, então a gente fala, mas é óbvio. Então, algumas atitudes. A primeira atitude, eu acho que a gente meio que já tem. Qualquer um aqui trata igual um preto e um branco. Isso é um fato. Trata igual, cumprimenta, e aí, e tal, não sei o que. Então, essa atitude, mantenha. Essa aí tá legal, né? A gente gosta, né? Então, mantém. Né? Mas uma outra atitude. Toda vez que um preto, um pardo, falar sobre alguma coisa que tenha relação com a dor dele, com racismo, por favor, não despreze. Não despreze. É muito frustrante quando você fala assim, puxa vida, essa fala do fulano aí não foi muito legal, excludente e tal. E aí a pessoa ouve aquilo e já vira os olhos. Ai, meu Deus. Cara, isso ofende. Porque
Porque, não, meu, eu tô falando de algo que eu vivencio. Você já vivenciou isso? Não. Então que você tá virando o olho? Então, seja acolhedor na dor do outro, mesmo que você ache que a dor do outro é bobeira. E mais, porque talvez a gente vai encontrar na vida pessoas que vão ter dores que pra gente é bobeira, não é fato? Não é um fato? Aliás, vai ter gente que vai olhar pra nossa dor e falar, isso aí é bobeira, não é um fato também? Então, como alguém que milita, eu tento ser resiliente com pessoas assim. Porque pra ela nunca viu e tal, então essa pessoa... Mas... muitas vezes a nossa atitude como cristão é justamente a de acolher o outro. Então, quando alguém falar de alguma coisa, no mínimo, você pode até achar que é bobeira. E agora eu não estou nem limitando a questão do racismo, não. Qualquer dor, acolha a dor do outro. Eu aprendi que toda dor é legítima. Toda a dor é legítima. Então, calma lá. Seja acolhedor. Né? E procure sempre ouvir aquilo que é diferente e que de repente agrediu, mas ouça, pondere, não precisa nem concordar, tá? Mas pondere. Eu acho que essas 3 atitudes vão refletir numa série de outras atitudes que vão ajudar e muito, porque eu acho que a raiz está na falta de empatia, de olhar a dor do outro e falar assim, oi, acho que sim. Não, pegando tua fala agora, eu como manetista, eu tenho um filho autista, e isso é verdade. A dor do outro. O outro autista é do lado com, ai, é preguiçoso, ai, é birra, ai, não sei o quê. E conversar sobre isso hoje vai abranger também a socialização, a interação com o autista, a quebrar o preconceito. As igrejas têm muito preconceito em crianças autistas hoje. Aqui a gente foi bem acolhido. Até estava conversando com uma menina. Foi a primeira igreja que eu visitei que ela falou, nossa, mas ele não tem cara de autista. Ele não tem cara de autista, mas ele é autista. Foi a primeira igreja que ninguém questionou e tal. Eu acho isso interessante, eu achei isso bacana. E é uma questão da gente se ver outras pessoas também. O autismo, quando crianças são diferentes, racismo, eu acho que é uma questão da gente andar de Deus mesmo da igreja, assim. Da dor do outro, sabe? Que eu sempre falo, maternidade é solitária, maternidade atípica é mais solitária ainda, sabe? É pra mãe. E a gente vê que as pessoas acolhem, que não tem preconceito, que tratam seu filho independente se eles têm uma dificuldade ou não. Acolher é muito bom pra gente, dessa questão do acolhimento é muito clave. Muito obrigado. E eu queria só, para aproveitar assim, dizer o seguinte, quando a gente for tratar, quando pessoas brancas forem tratar com pessoas pretas, tem que lembrar, nem todo preto é militante. Então, não tem que chegar no preto assim, eu te chamo de preto ou de negro? Cara, chama de você pergunta para um branco. Eu tenho que chamar você de branco ou de claro? Não faz o menor sentido. São perguntas que a pessoa nem percebe que ela já está excluindo, já está diferenciando. Nós chamamos você de preto? Não, porque vocês não se decidem se é preto ou se é negro. O que você é? Vocês não se decidem. Cara, não era nem para ser questão. Mas tá, mas se você... Aí o preto nem é militante, ele fala, sei lá, chama eu de você, né? Meu nome, né? Chama eu de João, e tá tudo certo. E se o preto é militante, aí talvez ele te fale. E por que esse preto é militante? Porque o racismo é tão real que algumas pessoas reagiram. Gente, nós temos Martin Luther King, que aliás, dentro das figuras militantes ao decorrer da história, eu tenho uma empatia pelos Panteras, mas eu confesso que eu não curto tanto porque eles foram você bateu num preto? Então peraí, eles pegavam os pretos, ia lá, pegava o branco e moía o cara de pancada. Então isso meio que dá um gostinho assim de vingança e tal, mas cara, vingança não é justiça, né? Por que eu gosto de Martin Luther King? Porque ele optou, por exemplo, pela desobediência civil, em nome de Jesus. Porque convém mais obedecer a Deus do que a homens. Então Martin Luther King desobedecia em nome de Jesus. E estava certo.
porque a lei de Deus é maior do que a lei dos homens. Então tinha um restaurante, só podia entrar brancos, o restaurante de preto era do outro lado da rua. O que ele fazia? Entrava com a galerinha, e a orientação de Martin Luther King era: não reaja. Não reaja. E aí tem fotos, vídeos, filmes dos brancos xingando aquele pessoal de macaco, de isso, de aquilo, tal, e eles lá quietinho, sendo expulsos pela polícia, apanhando e causando e tal. Mas isso chamou tanta atenção pelo país que a lei mudou. Estava proibido, a partir daquele momento, de ter segregação. Não existe mais esse negócio de bebedouro dos pretos, bebedouro dos brancos, banheiro dos pretos, bebedouro. Acabou esse negócio. E ele fez a diferença e venceu através da desobediência civil e do amor. Então, é tão real que existe militantes. E se existe militantes, é porque eles sentem uma dor que não é de faz de conta. Então, acolher. Tá? Não precisa concordar com tudo. Eu acho que a discordância ela é rica, né? Mas no mínimo acolher. Acho que esse é o mínimo. Esse diálogo ele é muito importante, né? Eu acho que quando você tem coragem de se olhar no espelho de verdade e totalmente nu, eu acho que você descobre sim alguns pensamentos, descobre alguns preconceitos, e esse diálogo enriquece para que você pense e repense na direção dessas coisas tão importantes. Agora, você disse uma coisa, Kleber, para a gente concluir, que sobre os Panteras, né? E existe algumas frases que a gente tem ouvido muito nesses dias. Você que é antenado nas redes sociais já ouviu. Ou leu. O Vinícius Júnior, quando ele foi ofendido, chamado de macaco durante toda uma partida de futebol em Valência, na Espanha. Aí a galera começou a repostar. Muita gente colocando hashtag fogo nos racistas, hashtag não basta ser, uma frase da militante filósofa Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí aqui, enquanto discípulos de Jesus, a gente se vê diante de uma bifurcação, porque segundo esse texto que a gente olhou rapidamente hoje, você aprender a honrar o outro tem a ver com crer em Jesus, não tem a ver com uma atitude em oposição à atitude dessa pessoa pura e simplesmente. Tem a ver com crer em Jesus e, empoderado pelo Espírito Santo, vivermos a nova natureza, a natureza da nova criação, e então poder tratar o outro com dignidade. Nesse sentido, Kleber, eu queria ouvir de você como que, e você confidenciou para mim um pouquinho desse sentimento. Eu queria que você, dentro das possibilidades, expusesse isso de alguma forma. Você, como discípulo de Jesus, receber o ato, a palavra, o gesto racista, e você levar isso para a cruz, ou tomar um outro tipo de atitude? Olha, como soro-humaninho que eu sou, a minha vontade, quando eu ouço uma atitude racista, gente, pensa assim: eu sou um homem, 46 anos de idade, 47 anos de idade, já tá ficando gaga. Primeiro 35. Não, agora tá aumentando. É melhor parar por aqui, senão eu vou... Mas de verdade é 47. Agora pensa, faixa preta de jiu-jitsu, primeiro dan, dei aula de jiu-jitsu brasileiro, sofrendo racismo e tal. Quando eu vejo um racista sendo racista, a minha vontade é um triângulo voador. Eu não vou mentir. A minha vontade, a minha humanidade me vem aqui assim, ó. E aí eu lembro de todos os versículos. Eu falo assim: ai, caramba, eu sou crente, que saco. Aí vem todos os versículos assim: pagar o mal com o bem, né? Porque no fim das contas, a pessoa que está sendo racista, ela também é imagem e semelhança de Deus. Ela também é. Então, quando eu não dou um upper de direita no racista, eu estou lembrando que eu não posso ferir a outra pessoa que também, assim, é racista, mas também é imagem e semelhança de Deus. Então, apesar das minhas dificuldades, eu vou discordando da frase da filósofa, porque eu diria assim que não basta, de fato,
nós não sermos racistas. É necessário ser antirracismo, ante a ideia do racismo e peitar atitudes racistas. Mas lembrando que o racista que está na minha frente também é imagem e semelhança de Deus. Esse é um exercício que eu faço, que não me é fácil. E para mim, que sou pardo, já é muito difícil. Eu imagino para um cara mais retinto que eu e militante. Não é fácil, mas só é possível justamente debaixo da sombra da cruz, porque é a cruz que me lembra. Não, um racista que está sendo racista, ele é tão imagem de Deus quanto eu sou. Ele só não sabe disso, que eu também sou imagem de Deus como ele é, né? Eu falo isso até baseado num contexto, gente, onde a teologia protestante da época da abolição, existiam teólogos que criavam desculpas para manter a escravidão. Isso tanto católicos quanto protestantes, que criavam histórias, criavam teologias para dizer que não, mas o preto ele não tem alma, ele é meio animal e tal, então ele não tem alma, então não tem problema e tal. E uma série de coisas bizarras no meio do protestantismo. Então, historicamente, a igreja evangélica, a igreja católica são instituições racistas, com teólogos defendendo e reforçando isso. Pensa se não dá um treco dentro de mim quando eu penso nisso. Mas aí eu tenho que me lembrar que eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando da religião evangélica, da religião protestante, da religião católica. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. E aí quando eu penso nisso, eu falo, pô, a filósofa quase acertou. Porque de fato, não basta não ser racista, é preciso ser antirracismo. Porque o racista é imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Bom, enquanto eu peço para o Rubem fazer um barulho santo para a gente lá no teclado, eu quero só concluir com vocês, pessoal. Obrigado, Kleber. Obrigado mesmo, de coração. É real. O racismo é real. Todos nós aqui teríamos histórias para contar a respeito do que já aconteceu nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, a respeito de piadas racistas, a respeito de brincadeiras, né? Não faz mal nenhum, não tem problema. Mas eu quero lembrar você, nessa manhã, de que nós estamos aqui no Ático como uma pequena célula do que é a Igreja de Jesus espalhada no mundo. Nós estamos aqui co-criando. Nós estamos aqui co-criando, participando daquilo que Deus está fazendo na história. E o que Deus faz na história, Ele faz admitindo pretos, brancos, mulheres, homens, gente rica, gente pobre, gente do Nordeste, gente do Sul, gente com o olho puxado, gente com o cabelo assim, com o cabelo assado. Jesus faz na história na direção de todas essas pessoas, na direção da humanidade. Então, se nós queremos participar do que Ele está fazendo, é na direção de todas essas pessoas. E eu quero desafiar você nessa manhã a dar esse passo para frente e dizer: eu começo. Agora, é interessante que dar esse passo para frente e começar tem a ver com crer em Jesus. Porque sozinho, eu já adianto para você, eu tenho uma má notícia para você: sozinho você não consegue. Sozinho, a gente vai dizer mais ofensa, nós vamos praticar mais ódio. Sozinhos, nós vamos, em vez de acertar, nós vamos enfiar os pés pelas mãos. Nós precisamos de ajuda para não sermos racistas, para sermos o amor de Jesus na vida dessas pessoas que precisam dos valores do reino de Deus. Nós precisamos de Jesus. Para que honremos a Jesus, nós precisamos crer em Jesus. O problema daquelas pessoas que desonraram a Jesus e trataram Jesus como sendo mais um, foi o fato deles não crerem em Jesus. Eu quero desafiar você nessa manhã a submeter a sua vida ao senhorio de Jesus. Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu sou racista. Eu ainda sou racista. Jesus, eu trato os vulneráveis, as pessoas que estão em situação de rua, como se elas fossem inferiores a mim.
os drogaditos, os viciados em substâncias entorpecentes, eu os trato como se eles fossem animais. Jesus, me perdoa. Me ajuda, Jesus, a dar um passo à frente, na direção da honra em tempos de desumanidade.